pelo grupo, opa, já está gravando. E logo em seguida, tanto pela plataforma de vocês, como pelo grupo, vou mandar nas duas versões, tá? Os formulários de avaliação de microbiologia. Então, vai ser um formulário de microbiologia 1, referente à bacteriologia, e um formulário de microbiologia 2, ligado ao vírus, e aí o somatório dessas notas dividido por 2, que é uma média ponderada, vai ser a média final de vocês de microbiologia, tá? E aí, possivelmente, a partir do dia 9, vocês já estejam aí aptos a assistir às aulas de biossegurança, que é um outro professor, outra professora que dá aula, não sei qual é, que ela é enfermeira. E assim que vocês fecharem o módulo de biossegurança, a gente retorna para o módulo de anato e fisiologia humanas, tá? Que são 24 aulas. Então, a gente vai ter uma aula, uma avaliação, uma aula, uma avaliação, mas depois que a Pamela me der o feedback, né, de quando inicia as aulas de anatomia de vocês, eu já disponibilizo o cronograma e a ordem, né, dos sistemas que nós vamos analisar e discutir, e também com relação ao cronograma da avaliação de vocês, tá? É isso. Bom, então eu vou compartilhar com vocês aqui a minha janela, né? Qualquer coisa podem falar. Deixa eu ver que acho que eu não abri, só um minutinho. Deixa eu deixar aberto aqui o meu PowerPoint. Ah, foi, agora apareceu. Bom, estou compartilhando com vocês. Eu vou dar uma minimizada em vocês aqui para deixar o chat aberto, para que eu consiga vê-los, né? Deixar o chat aberto caso vocês precisem. Eu vou deixar aqui, ó, no cantinho aqui da minha tela, tá bom? E aí, qualquer coisa, qualquer dúvida, é só me chamar. Deixa eu diminuir só mais um pouquinho. Eu também sempre gosto de dar uma olhadinha em vocês também. Acho que já foi. Beleza. Então, eu vou deixar aqui. E aí, qualquer dúvida, é só me chamar aqui no chat, tá bom? Bom, então. Então, com relação à microbiologia, né? A gente viu no sábado passado que a microbiologia é um ramo, né, pertinente às ciências biológicas e biomédicas ligadas aí ao estudo desses micro-organismos, né? Então, do grego, micros significa pequeno e bio significa vida, né? Então, até aí a gente tinha comentado isso na aula passada, né? Então, a microbiologia... Só um minutinho, gente, que alguém pediu aqui para entrar. Já está autorizado, Vitória. Bom, então a microbiologia, então ela vai ser esse ramo, esse estudo relacionado à biologia, né, e às ciências biológicas e biomédicas de modo geral, que vai se dedicar ao estudo desses micro-organismos, né, que é um grupo bem vasto. Nós vimos, primeiramente, o reino Monera, né, que é o reino aí das bactérias. A micologia também é uma parte integrada aí à microbiologia. A gente não vê muito a parte dos fungos, e a parte dos vírus, que são aí um grupo à parte, né? Existem até algumas divergências com relação se os vírus realmente são seres vivos ou não, mas existe uma categoria aí de pesquisadores que avaliam os vírus como partículas, né? Partículas virais, que a princípio não têm metabolismo próprio e que dependem de outras células para conseguir conquistar essa capacidade metabólica, né? Então, normalmente a gente chama os vírus de parasitas, né, intracelulares obrigatórios, que é um conceito importante, né, que vai ser cobrado de vocês aí, enfim, no futuro, e também em futuras avaliações, né? Então, os vírus em geral... Então, fechadinho aqui, gente, só pode ser barulho. Só um minutinho. Foi, melhorou um pouco, tá? E aí que são essas partículas que dependem, né? Que são parasitas, que dependem de outras para conseguir, enfim, se reproduzir e ter essa capacidade ligada ao seu metabolismo, tá? Bom, então, nesse caso, né, a microbiologia,
ela vai estudar esses organismos, primeiramente os procariontes, né, que são as bactérias e as algas azuis, que nós vimos na aula passada, os eucariontes, ligados às algas, os protozoários e os fungos, que a gente não vê, e os vírus, que são aí uma categoria à parte, tá? Eu acho que eu comentei com vocês também a respeito, né, desse mundo microscópico, ele ter sido finalmente conhecido, analisado e descrito a partir do momento que o homem produz, né, essa maquinaria, essa tecnologia responsável, né, pelo aumento desses seres microscópicos, que até então eles não eram reconhecidos e nem conhecidos porque não são estruturas que podemos ver a olho nu. A gente precisa de um aparato, né, ocular, ou um microscópio óptico, ou um microscópio eletrônico. Então, a partir do advento da microscopia óptica, e logo em seguida, né, a microscopia eletrônica, né, o homem, o pesquisador, ele tem acesso, né, a essas estruturas, podendo descrevê-las, analisá-las, estudá-las e mostrar essas estruturas para o grande público, né? Então, tudo que a gente conhece hoje, ligado às bactérias, ligados aos fungos e também aos vírus, né? Tudo isso só foi possível com o advento da microscopia, tá? Acho que eu cheguei a comentar com vocês alguma coisa nesse sentido na outra aula, né? Com relação aos vírus, né? Os vírus, eles são, de fato, né, partículas muito pequenas, que normalmente elas ficam em torno aí de 10 a 100 nanômetros, né? Os vírus, eles só conseguem ser visualizados, né, por microscópios de alta resolução, que são esses microscópios eletrônicos, né, ou de transmissão, ou de varredura, né? Se a gente fizer aí uma linha, né, com relação ao tamanho e a estrutura, né, dessas estruturas biológicas, a relação do tamanho entre elas, a gente percebe que os vírus, né, eles são menores que as bactérias, que já são muito pequenas, né, que é na base aí de micrômetros. Então, os vírus são muito menores do que as bactérias, que também são muito menores do que as células, né? Então, numa escala de relacional de tamanho, né, eu tenho as células que são microscópicas, as bactérias, que também são menores que as células, e os vírus, que são menores em relação à célula, em relação às bactérias, tá? Comentei com vocês também com relação à importância, né, da microbiologia em vários ramos, né, vários setores da sociedade, né? Então, comentei com vocês que na odontologia é importante o estudo desses micro-organismos, né, que podem estar associados à placa dental, relacionadas às cáries, né, às doenças periodontais, e que são importantes para que o dentista, né, faça sempre uma abordagem preventiva com os seus pacientes em relação aí à configuração, né, da arcada dentária e também a manutenção dessa arcada dentária saudável, né? Escovar os dentes, né? Evitar alguns tipos de alimentos que podem causar cáries, né? A questão precoce, né, em crianças, da escovação, da alimentação e coisas relacionadas à parte odontológica, tá? Com relação à medicina e enfermagem, que é onde a gente, apesar que eu me incluo nos dois, né? Tanto na enfermagem, na medicina, como também na biologia, né? Que vocês se incluem, estão relacionados aí ao estudo das doenças infecciosas e também com relação às infecções hospitalares, que vocês verão isso na parte de biossegurança, né? Então, conhecer os micro-organismos e identificar se aquela doença infecciosa é causada por um vírus ou por uma bactéria, vai ser importante para você no trato com o paciente e também com relações ligadas aí às infecções hospitalares, que está dentro também no ramo da biossegurança, tá? Na parte da nutrição, né, com relação a doenças que são transmitidas pela contaminação alimentar, controle de qualidade dos alimentos, né, produção dos alimentos, como queijos, bebidas alcoólicas, que também utilizam esses micro-organismos para o processo de fermentação, vimos isso na aula passada. Na biologia, né, normalmente a gente estuda na biologia os aspectos mais básicos e também as aplicações biotecnológicas desses micro-organismos, né? Então, na produção de antibióticos, de hormônios, comentei com vocês a respeito da insulina, do GH, né? Que a gente vai rever isso em anatomia, né? Ligado ao sistema endócrino, com relação à produção de enzimas,
os insumos, né, ligados à parte de combustíveis, por exemplo, né? Existem alguns micro-organismos também que nos auxiliam nos aspectos ligados à biorremediação, entre outras ligadas à biologia, tá? E a biotecnologia ligada à utilização desses micro-organismos para fins industriais, tá? Vou passar aqui. Bom, e aí agora, né, mais especificamente falando sobre os vírus, né? Ou essas partículas virais. E é muito interessante destacar, né, enfim, esse estudo e esse debate sobre os vírus, porque ficamos aí, pelo menos aí 2 anos, sob o subjugo de um vírus, né, que surgiu no processo mutacional, ele apareceu no processo mutacional, advendo de outras linhagens virais, né, muito parecidas. Existia um parentesco evolutivo da Covid dentro do coronavírus com outros vírus ligados às doenças respiratórias, né, síndromes respiratórias, e com a questão da alta mutanicidade, né, mutagenicidade que tem esses vírus, né, a gente foi acometido aí de uma pandemia, onde a gente acabou conhecendo e reconhecendo, né, essas estruturas virais no nosso dia a dia, através do processo de sintomas, infecções, né, o processo a partir das vacinas também, né, a parte imunológica, e todo o processo ligado, né, ao isolamento, à quarentena, né, e a questão de máscaras para a proteção individual e coletiva, né. Então, como é que uma estrutura tão pequena, ela literalmente ela fez um estrago, né, ela causou toda uma comoção, uma situação em nível mundial, em decorrência de um vírus que até então não era conhecido do grande público, era conhecido dos pesquisadores, em termos de sequenciamento genético, mas essa nova mutação e todos os subtipos que apareceram aí ao longo desse processo pandêmico, né, eles tiveram que ser revistos e ser reavaliados geneticamente falando, para que os pesquisadores pudessem, assim, desenvolver as vacinas, que são as vacinas que a gente conhece hoje, e que muitos de vocês, assim como eu, já estamos imunizados, que nos protegem, que nos auxiliam nesse processo aí de memória imunológica e diminuição dos riscos com relação ao contágio e com relação a sintomas mais graves dos vírus, tá? Bom, então os vírus, né? Qual é a composição, a estruturação viral? E outro também conceito interessante é que o vírus, né? A palavra vírus, ela vem do latim, se eu não me engano, que significa veneno, né? Então, seria uma partícula, uma estrutura viral que, enfim, durante o processo de sua replicação, ele libera toxinas que causam sintomas decorrentes da doença, né? Porque a questão do aporte do vírus ou da bactéria, né? Isso não é uma prerrogativa de que você efetivamente vai ficar doente, né? Então, você pode ser um repositório desse vírus, por exemplo, e não desenvolver nenhum sintoma. Então, você ficaria, né, enfim, um repositório de vírus assintomático. E algumas pessoas, por conta da questão imunológica, né, acabam desenvolvendo sintomas ou mais graves ou mais leves, né, que são os pacientes sintomáticos, ou seja, que eles carregam o vírus no seu corpo e acabam, num processo viral, né, de replicação viral, acabam desenvolvendo os sintomas ligados às doenças, tá? Bom, então, quais são as características aí relacionadas aos vírus, né? Primeiro, que os vírus são essas partículas proteicas que são capazes de infectar organismos vivos, né? Então, eu tenho vírus que eles podem infectar plantas, por exemplo, tá? Eu tenho vírus que podem infectar animais, né? O caso de uns anos atrás da gripe aviária, da gripe suína, né? Enfim, e também os organismos vivos ligados aos seres humanos, né? Eu tenho vírus também que podem infectar macacos, que podem infectar gatos, cachorros, né? No caso do vírus da raiva, né? Que é a hidrofobia. Então, os vírus, né? Eles conseguem infectar uma gama muito grande de organismos vivos e de células, tá? Que compõem esses organismos vivos. Outra questão importante acerca dos vírus é que os vírus eles são intraespecíficos, que a gente chama na biologia, ou seja,
eles são partículas que infectam células específicas, né? Então, ao longo do processo evolutivo, do nosso processo evolutivo, né, esses vírus também evoluíram junto com a gente nesse processo. Por isso que os vírus, eles conseguem, né, ser identificados, né? Eles conseguem ser reconhecidos pelas nossas células. E aí, consequentemente, as nossas células acabam englobando, né, ou permitindo a entrada desses vírus dentro das nossas células, né? Porque existe um reconhecimento, uma afinidade química, tá? Entre os vírus e as células. E aí, dependendo do tipo de vírus, ele infecta um tipo específico de célula, tá? Veremos isso aí ao longo da aula de hoje, né? Então, normalmente os vírus, eles vão infectar o que nós chamamos de células eucarióticas, né? Que a gente viu isso, comigo não, mas vocês viram isso na parte de citologia, né? Que nós temos aí dois tipos de células. As células procarióticas, que são aquelas que vieram antes da carioteca, ou seja, não possuem o núcleo, né, da célula, e eu tenho as células eucarióticas, de verdadeiras, né? Ou seja, aquelas que de fato elas têm dentro do seu citoplasma aquela delimitação chamada de núcleo, que é formada por uma membrana nuclear chamada de carioteca, né? Então, normalmente, os vírus infectam células eucarióticas e também podem infectar também o que nós chamamos de células procarióticas. Então, eu tenho tanto vírus que podem, enfim, infectar células vegetais, células animais, como também eu tenho vírus específicos que podem infectar bactérias, por exemplo, tá? E veremos aí o que nós chamamos de ciclo lítico e lisogênico dos bacteriófagos, tá? Que são esses vírus que infectam e que invadem as células bacterianas, tá? Outro conceito muito importante ligado aos vírus é que eles são denominados de parasitas intracelulares obrigatórios, né? O que isso significa? Significa que, como todo parasita, ele depende de um hospedeiro, né? Ele depende de alguém que mantenha a sobrevivência dele, né? Então, todo hospedeiro é um organismo ou uma célula que vai ser possuída, né? Que vai ser invadida por um parasita, e esse parasita vai literalmente utilizar toda a maquinaria celular, né? Todas as organelas celulares, todo o espaço intracelular dessa célula para conseguir se manter vivo, para conseguir se reproduzir, que é o caso dos vírus, tá? Então, os vírus são considerados parasitas intracelulares obrigatórios. E o que isso significa? Significa que eles só conseguem se reproduzir, que eles só conseguem manter um metabolismo próprio quando eles conseguem invadir e tomar posse, né? Tomar posse no sentido de controlar a célula hospedeira, tá? Então, quando eles conseguem se apossar e invadir essas células, né? Eles acabam se comportando como seres vivos dentro dessas células, tá? Então, eles só vão conseguir se reproduzir, só vão conseguir produzir novos vírus da mesma espécie, tá? Se eles estiverem obrigatoriamente parasitando dentro dessas células vivas, tá? Fora delas, normalmente eles não possuem nenhuma característica, tá? Que seja referente ao comportamento de um ser vivo, tá? Normalmente eles ficam em estado de latência, né? Ou cristalizados, até conseguirem invadir uma próxima célula hospedeira, tá? Por quê? Porque os vírus, eles são desprovidos de estrutura celular. Então, a gente diz que os vírus, eles são partículas acelulares, tá? Então, os vírus, nesse caso, eles não se enquadram em nenhum reino referente à biologia, nem ao reino Monera, que é o reino das bactérias, nem ao reino dos fungos, nem no reino das plantas, nem no reino dos animais, porque eles são desprovidos dessa estrutura celular. Por isso que os vírus, eles são um componente biológico, né? Eles são um conceito biológico que é estudado à parte dos outros sistemas, né? Dos outros reinos que a gente estuda na biologia e também na parte da área biomédica, tá? Bom, com relação à parte estrutural, né? As características gerais dos vírus, né? Então, a gente já viu
que os vírus eles não apresentam células, tá? Então, eles não têm essa estrutura celular. Outra coisa importante é que eles não possuem metabolismo próprio, ou seja, eles dependem de outras células vivas, tá? Essas células hospedeiras, para conseguir aí sim desenvolver características importantes que fazem parte aí dos seres vivos, né? Ligados ao seu metabolismo, tá? Ou seja, os eventos ligados à parte bioquímica fisiológica das células, que vocês viram isso na parte de citologia, tá? Então, os vírus são considerados parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles só conseguem se reproduzir apenas no interior da célula viva, tá? Por isso que eles são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios, porque eles só conseguem sobreviver, só conseguem viver se estiverem dentro, tá, de uma célula viva. Bom, com relação à estrutura viral, então, normalmente, os vírus são formados de uma estrutura, tá, de um arcabouço proteico, que nós chamamos de capsídio viral, ou capa viral, tá? Que normalmente vai ser formada de proteínas. E no interior desse capsídio viral, eu tenho material genético, tá, desse vírus, que pode ser um ácido nucleico ligado ao DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, ou o RNA, que é o ácido ribonucleico, que eu penso que você já deve ter visto isso também na parte de citologia, ligada aos ácidos nucleicos, que formam o DNA, que é o nosso material genético, ou o RNA, que é utilizado no processo de transcrição e tradução de proteínas, né? Então, vocês percebam como é que a estrutura viral ela é muito parecida, né, de forma geral, com a estrutura das nossas células, né? Então, nossas células têm material genético, né? O vírus também tem. Proteínas importantes que formam esse capsídeo, nós também temos proteínas de membrana. Então, vocês percebam como é que os vírus eles conseguem nos invadir, porque existe uma afinidade aí química na estrutura dos vírus em relação às nossas células, tá? E eu também tenho alguns vírus que podem, além do capsídeo viral, tá, possuírem um envelope bilipídico, tá? Então, seria uma camada a mais, né? Que vai ser formada por essas glicoproteínas, que são as estruturas aqui, ó, que ficam aderidas a esse envelope, que também são reconhecidas pelas nossas células, tá? E aí, dentro do, né, no interior, né, desse capsídeo, desse envelope viral, eu tenho ou o RNA ou o DNA, que podem ser aí os materiais genéticos dos vírus, tá? Bom, então eu tenho aí o que nós chamamos de vírus não envelopados, que só vão apresentar, né, um capsídeo, que é uma parte externa, que vai ser formada por proteínas, e internamente eu tenho o genoma viral, tá? Eu tenho o DNA ou RNA viral, que é o material genético do vírus, tá? Já os vírus envelopados são aqueles que, além do capsídeo, eles vão possuir esse envelope bilipídico, tá? Geralmente, esse envelope ele é formado a partir da membrana plasmática das nossas células, ou seja, das células hospedeiras no processo de replicação viral, tá? Que vai ser formado aí também por estruturas que ficam impregnadas, né, que ficam grudadas nesse envelope formado de gorduras, que são chamadas de glicoproteínas, né, que são proteínas ligadas a açúcares, tá? E dentro desse envelope, né, e dentro do capsídeo, eu tenho também material genético que pode ser DNA ou de RNA, tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos de vírus não envelopados, né, com DNA e com RNA. No caso aqui, o HPV, que é o vírus do papiloma vírus humano, né? Que também pode ser um vírus que acomete as mulheres e que pode também dar uma propensão ao desenvolvimento do câncer de colo do útero. Veremos com relação às doenças virais, né? Aqueles de RNA, no caso, por exemplo, do mosaico do tabaco, que é um vírus que infecta plantas, tá? O vírus também da febre aftosa, que é o vírus aí bovino, né? Que normalmente ele vai atacar o gado.
E dos vírus envelopados, nós temos aí, por exemplo, o vírus da herpes simples, né? Que é aquela que forma aquelas rupturas, aquelas feridas na boca ou nas mucosas. Também pode acometer também a parte da mucosa genital. Então, a herpes também pode ser considerada uma IST, né? Que é uma doença sexualmente transmissível, uma infecção sexualmente transmissível, né? A herpes zoster ou varicela zoster, que causa catapora, né? Acho que a maioria de vocês, como eu também, na infância, desenvolveu catapora, né? E no caso dos vírus de RNA, o vírus da AIDS, né? Que causa a imunodeficiência adquirida, que é a AIDS, né? Que seria o HIV, também é o vírus envelopado, e o vírus da influenza também, tá? O vírus da gripe também é um vírus envelopado, tá? E é um vírus de RNA. Bom, e aí eu também tenho com relação à estrutura, né, geométrica, os formatos geométricos, assim como as bactérias podem ser cocos, diplococcus, espirilos, espiroquetas, vibriões, né, estafilococcus, streptococcus, os vírus também podem ter aí algumas estruturas ligadas à parte geométrica, né? Então, eles podem ser icosaédricos, né, envelopados ou não envelopados, helicoidais, tá? E eu também aqueles vírus mais complexos, que essa imagem aqui forma aquele vírus que eu comentei com vocês, que é o do bacteriófago, né? Que é aquele vírus que infecta especificamente as bactérias, tá? Então, alguns exemplos aqui do HPV, que é um vírus ecosaédrico não envelopado, o vírus da herpes, que vai ser um vírus ecosaédrico não envelopado, o do mosaico do tabaco é o vírus helicoidal, não envelopado. Da estomatite vesicular, ele é um vírus helicoidal envelopado, então é só com relação às estruturas, o formato que esses vírus podem desenvolver e, dependendo da situação, eles podem ser envelopados ou não envelopados, tá? Mas sempre apresentando, gente, capsídeo e material genético, que é a estrutura primordial e básica de todos os vírus, tá? Bom, aqui, com relação a algumas famílias, que no caso da parte da biologia, né, da parte da taxonomia, a gente utiliza muito a questão das famílias para conseguir identificar a espécie daquele vírus, né? Então, normalmente os vírus com DNA não envelopados, né, a gente tem aí 10 espécies, Papilloma viridae, que é o HPV, o Parvoviridae, que é o vírus da parvovirose, o Adenoviridae, que são das gastroenterites, tá? E depois vocês vejam com calma, né, com relação aí à classificação taxonômica, que seria ligado aí aos tipos de espécies de vírus que nós podemos encontrar na natureza, né? Ó, o Retroviridae, que seria o vírus do HIV, ó, o Coronaviridae, né, que é a espécie de vírus ligadas às síndromes respiratórias agudas, aonde se encaixa o coronavírus, tá? O COVID, ele é dentro dessa categoria, dessa espécie aí do Coronaviridae. Então, já era um vírus conhecido, mas que sofreu mutação nesse período aí pandêmico e aí desenvolveu esses sintomas aí graves com relação a esse processo mutacional, né? Por isso que é muito difícil, enfim, os pesquisadores, a indústria farmacêutica, né? Os setores envolvidos na produção de fármacos e drogas para combater as viroses, é que os vírus se replicam de maneira muito rápida, eles sofrem recombinação genética também muito rápida, e dependendo da espécie do vírus, eles também são transmissíveis de maneira muito rápida, né? Então, nem sempre um vírus altamente transmissível é um vírus com alguma letalidade alta, né? Existem alguns vírus que são super transmissíveis, mas que não causam tanta mortalidade assim, né? Que é o caso de algumas espécies aí de coronaviridae que a gente, enfim, conheceu e presenciou nesses 2 anos de pandemia. Então, por isso que é muito difícil, por isso que é importante o processo vacinal, né? E a questão dos reforços, porque cada reforço que você faz, você aumenta a capacidade do seu organismo de desenvolver anticorpos, no caso específico dos linfócitos,
né, para uma quantidade maior de sorotipos dos vírus, tá? Porque todo ano os vírus eles vão sofrendo mutação, né? Então, consequentemente, o vírus que você, enfim, pegou na época, né, do início da pandemia, com certeza não é o mesmo vírus que um parente seu desenvolveu no segundo ano da pandemia, porque vai haver recombinação genética, porque a gente vai ver como é que os vírus conseguem invadir as células e, consequentemente, eles têm uma dificuldade de produzir um fármaco específico para aquele vírus. Então, por isso que todo ano é necessário, enfim, programa de vacinação, vacinas ligadas à parte viral, né? E os reforços para que cada vez mais você consiga ficar protegido, né, contra novos sorotipos desses vírus, né? Por isso que o vírus da gripe, por exemplo, é um vírus que você toma reforço todo ano, né? Agora mesmo já saiu uma campanha de vacinação do vírus da gripe, né, que é da influenza, para o reforço, porque todo ano precisa. E, consequentemente, os vírus ligados também à Covid também serão vírus aí que estarão disponíveis na campanha de vacinação do SUS e que, consequentemente, todo ano a gente também vai ter que tomar reforço, tá, gente? E é muito importante o reforço vacinal, tá? A questão de pacto coletivo, a questão da menor incidência de transmissibilidade, letalidade, né? Aumento da expectativa de vida, sempre vai estar ligada à utilização de vacinas na sociedade, tá? Porque se não fossem as vacinas, a gente não ia estar aqui para contar a história, né? Vide a primeira epidemia de vírus, né, da gripe, que aconteceu na Idade Média, que dizimou populações, né, porque até então o indivíduo, o ser humano, não conhecia, né, não tinha memória imunológica para esses vírus, e ao longo dessa evolução, a gente consegue desenvolver, enfim, mecanismos de defesa, e as vacinas, elas são aí componentes importantes para que a gente consiga desenvolver imunidade para essas doenças, tá, gente? Então, por isso que é muito importante a vacinação, principalmente na fase da infância, tá? Parte enfim, da primeira infância, segunda infância, adolescência, é muito importante o processo vacinal para você aumentar a expectativa de vida e diminuir a circulação daquele vírus naquela sociedade, naquela população, tá? Para evitar as questões ligadas às pandemias e às epidemias. Bom, então a gente já viu que os parasitas, eles são essas estruturas intracelulares obrigatórias, né? Então, normalmente os vírus, eles vão utilizar essa maquinaria celular, né, ligada à parte bioquímica, metabólica, para conseguir se reproduzir, tá? E agora a gente vai ver com relação ao ciclo reprodutivo, tá? De um modelo ligado ao bacteriófago, que é um modelo muito conhecido, que é um tipo de vírus específico que infecta bactérias e que é muito utilizado na questão biotecnológica e que também é muito estudado pela sociedade científica, né? São modelos aí muito famosos e muito estudados também para a construção do conhecimento acerca da replicação viral, tá? Então, normalmente, né, o bacteriófago, ele vai possuir dois ciclos ligados ao seu processo reprodutivo, tá? Que é o ciclo lítico e o ciclo lisogênico, tá? Então, normalmente os bacteriófagos, eles são vírus formados por um capsídeo proteico, eles são vírus, né, de DNA, eles vão ter essa bainha contrátil, que ela vai ser importante para que o vírus consiga inocular o seu material genético dentro da bactéria, tá? E essas fibras proteicas que são importantes para a adesão desse vírus à parede da célula bacteriana, tá? E aí, dos dois ciclos, nós temos o ciclo lítico e o ciclo lisogênico do bacteriófago, tá? No caso do ciclo lítico, tá? Esse DNA viral, ele vai, né, vai ser inoculado, ele vai entrar na bactéria e vai passar a comandar o metabolismo da célula bacteriana, tá? A partir daí, novos vírus são produzidos no processo de replicação viral, tá? E essa bactéria acaba morrendo, essa bactéria acaba sofrendo o que nós chamamos de lise, de quebra. E aí, quando essa célula bacteriana ela é quebrada, né, ela é lisada, eu tenho aí liberação desses novos vírions do bacteriófago no ambiente, tá? Então, essa seria uma forma
de replicação desse vírus, né? Então, como acontece o ciclo lítico, né? Então, eu tenho o bacteriófago, que através das suas fibras proteicas, ele faz um processo de adsorção, tá? Ou seja, ele consegue aderir à parede celular da bactéria através de receptores específicos, tá? Logo em seguida, ele injeta o material genético dentro da célula, tá? Que é o processo de penetração. E normalmente os vírus, em geral, eles têm essa metodologia que a gente chama, né? Eles seguem normalmente esse mesmo protocolo no processo de replicação viral. Eles injetam o seu material genético, eles são englobados, né, pela célula, e aí liberam esse material genético dentro da célula, tá? Logo em seguida, né, esse DNA viral, ele começa a comandar o controle da célula bacteriana, tá? Então, o DNA viral, ele vai ser expressado por essa bactéria, vai sofrer transcrição, ou seja, produção de novas proteínas, mas nesse caso, né, vão ser proteínas virais. E aí, essas proteínas virais, elas darão início à síntese, tá, de novas proteínas virais, né, e novos capsídeos virais, ou seja, novas estruturas proteicas que vão formar novos vírions, né? Tudo isso dentro da célula bacteriana. E aí, ao final desse processo, o DNA bacteriano ele é totalmente destruído, tá? E aí, só vai comandar agora o DNA viral. Logo em seguida, novos vírions serão montados dentro da célula bacteriana. E ao final desse processo, eu tenho formação, montagem de novos vírus, tá? E aí, encerrando o ciclo lítico, esses novos vírus são liberados para o ambiente através do rompimento da célula bacteriana, né? Então, ela morre e dá passagem, tá, para a liberação de novos vírions no ambiente onde eles estão aí contidos. Então, esse seria o ciclo lítico do bacteriófago, tá? Com relação ao ciclo lisogênico, nesse caso, eu não tenho a morte da célula bacteriana, tá? Então, no ciclo lisogênico, tá? Esse DNA viral, ele vai ser integrado, ele vai ser literalmente colado no DNA bacteriano, né? No DNA da bactéria. E aí, nesse caso, essa junção do DNA viral com o DNA bacteriano vai formar uma estrutura chamada de prófago ou profago, tá? E aí, nesse caso específico, a questão metabólica celular da bactéria, ela não fica afetada, tá? Então, a bactéria, ela consegue se desenvolver normalmente, mesmo tendo acoplado, né, grudado ao seu material genético, esse genoma viral, tá? Então, ela consegue sobreviver com esse DNA viral grudado no seu próprio material genético, tá? Então, no mesmo processo do ciclo lítico, eu tenho a adsorção do vírus à parede celular, né? Logo em seguida, a injeção desse DNA viral dentro da bactéria. Logo em seguida, esse material genético viral, ele vai ser introduzido, tá vendo? Ele vai fazer parte do DNA bacteriano, formando uma estrutura chamada de prófago ou profago, tá? E aí, nesse caso, esse profago, ele não vai interferir, né? Não vai comandar, não vai tomar posse desse metabolismo bacteriano, e a célula bacteriana vai se dividir normalmente naquele processo que nós vimos na aula passada, ligado ao processo de reprodução assexuada, né? Que também pode ser chamada de bipartição ou cisparidade, né? Ou seja, a bactéria, ela consegue se reproduzir de maneira normal, no processo de divisão, né? De bipartição, criando, né? Produzindo duas células bacterianas filhas, né? Que nós vimos que são idênticas geneticamente entre si e idênticas à sua progenitora ou célula mãe, tá? E aí, dependendo do estímulo ambiental, né,
Ou seja, dependendo de como essa célula bacteriana vai responder aos estímulos externos do ambiente, ela passa a entrar no ciclo lítico. E aí, consequentemente, novos vírus serão montados, o ciclo lítico vai ser desencadeado e, ao final desse processo, essa célula bacteriana vai ser destruída, liberando novos vírus, né, para o meio ambiente, para infectar outras células bacterianas, tá? Bom, então, de modo geral, como é que vai acontecer o que nós chamamos de ciclo de reprodução ou ciclo de replicação viral, tá? Então, normalmente, né, a replicação viral, ela vai se desenvolver dentro dessas 6 etapas aí, tá? Então, a primeira seria o que nós chamamos de adsorção, né? Ou seja, o vírus, ele adere, né? Ou o seu envelope viral, ou o seu capsídeo viral, tá? A membrana da célula hospedeira, né? Então, literalmente, o vírus gruda na membrana das nossas células, né? Ou o capsídeo viral, ou o envelope viral consegue sofrer um processo chamado de adsorção, né? Que seria a adesão entre o envelope ou o capsídeo viral e a membrana da célula hospedeira, que é aquela que vai ser infectada pelo aquele vírus, tá? Logo em seguida, acontece um processo chamado de penetração, né? Então, o vírus vai literalmente passar, né? Ele vai entrar, tá, dentro da célula, e aí, normalmente, né, ou o vírus ou o seu genoma viral, eles vão ser colocados para dentro da célula hospedeira, né? Então, a penetração é uma etapa onde vai ocorrer a passagem do vírus ou do seu material genético para dentro da célula hospedeira, tá? Depois disso, eu tenho um processo chamado de descapsidação, ou seja, eu vou ter desintegração do capsídeo viral, tá? E essa descapsidação, ela vai ocorrer dentro da célula hospedeira, ou seja, o vírus vai perder essa estrutura proteica que protege o seu material genético dentro da célula infectada, tá? Logo em seguida, vai ocorrer um processo chamado de expressão gênica ou expressão genética, que está ligada ao processo de replicação do genoma viral e, consequentemente, a síntese de proteínas virais, ou seja, a partir do momento que esse vírus infecta a célula, né, e expõe o seu material genético, ele passa a integrar o DNA das nossas células através de um processo chamado de recombinação genética ou recombinação gênica, e a partir daí, quem começa a comandar todo o metabolismo da célula hospedeira vai ser o material genético do vírus, né? Que está ligado ao processo de replicação do genoma viral e da síntese de proteínas virais, tá, gente? E aí ele já invadiu, já tomou posse dessa célula, e aí ele começa a comandar os processos que são importantes para montagem de novos vírus ou de novos vírions, tá? Que é a etapa da montagem, né? Então, eu vou ter a montagem de novos vírus, que isso vai acontecer no interior da célula hospedeira, tá? E ao final desse processo de replicação viral, eu tenho liberação de novos vírus, que são liberados pela célula hospedeira e que vão infectar novas células, e aí, consequentemente, aumentando a carga viral, né? Diminuindo o processo ligado ao processo imunitário, né? Liberando a toxicidade ligada aos vírus e, consequentemente, você acaba ficando doente por conta desse processo de replicação viral, tá? Ou desenvolvendo sintomas que são ligados às viroses. Então, é assim que os vírus conseguem invadir as nossas células e conseguem entrar no processo que nós chamamos de ciclo de replicação viral, tá? Bom, e aí como é que ocorre esse processo ligado à adsorção dos vírus, né? Ou dos vírus não envelopados, ou dos vírus envelopados, né? Então, nós temos aqui a membrana plasmática, né? Que é uma... que vocês já viram isso, né?
na parte citológica, que é uma membrana formada por fosfolipídios, né? Uma bicamada fosfolipídica, onde eu tenho o interior hidrofóbico, uma parte externa hidrofílica, e eu tenho proteínas de membrana que estão ancoradas à membrana plasmática, né? Que tem afinidade química com as proteínas e as glicoproteínas, que tanto formam o envelope viral, como também o capsídeo viral, tá, gente? Então, por isso que célula e vírus conseguem se conectar de maneira rápida, né? De maneira intrínseca, porque eles são muito parecidos quimicamente falando, tá? Com relação à sua estrutura proteica e com relação à sua parte externa, tá? E aí, no caso, né, dessa ligação do vírus com a célula hospedeira, eu comentei com vocês que é um tipo de ligação específica, tá? O que que significa isso, né? Que existem proteínas específicas, tá? Do capsídeo viral ou essas glicoproteínas que formam esse envelope viral, que fazem literalmente um encaixe perfeito, tá? Um encaixe específico com os receptores proteicos ou glicoproteicos, que são o quê? Que formam a nossa membrana plasmática, né? A membrana plasmática da célula hospedeira. Por isso que, por exemplo, o vírus da gripe, da influenza, são vírus que normalmente eles acometem o aparelho respiratório, né? A mucosa nasal, a mucosa ligada aqui à parte da garganta, faringe, né? Então, são vírus mais específicos de mucosa ligada ao trato respiratório. Eu tenho, por exemplo, vírus que infectam especificamente células imunitárias, células linfocitárias, que é o caso, por exemplo, do HIV, né? O HIV é um vírus que infecta especificamente linfócitos, né? Que são as nossas células de defesa. Então, para cada vírus, eu tenho uma célula hospedeira específica. Por quê? Porque essa adsorção, esse encaixe, ele precisa ser específico, né? Ligado aos processos aí de recepção, de receptores do capsídeo viral ou do envelope viral, tá? E aí, normalmente, né, os vírus, eles são adsorvidos, né? Ou por endocitose, que é um processo de englobamento da célula, né, através daqueles pseudópodos. Então, ela engloba a célula e coloca esse vírus para dentro, ou através de um processo chamado de fusão de membrana, tá? Ou seja, esse envelope do vírus, ele se funde à membrana plasmática, liberando o capsídeo e o material genético para dentro da célula hospedeira, tá? Então, no caso da endocitose, tá? O vírus não envelopado, alguns vírus envelopados também podem ser englobados por endocitose, tá? Que seria o processo que também vocês viram aí em citologia, os processos ligados à endocitose, à fagocitose e à pinocitose. Nesse caso, vai ocorrer a fagocitose do vírus, tá? Então, o vírus ele vai ser fagocitado pela célula hospedeira e vai liberar o seu capsídeo viral dentro da célula, tá? No processo de fagocitose. E no caso da fusão de membrana, né, existem alguns vírus envelopados que eles têm uma composição química muito parecida, muito semelhante, tá? Com a constituição química da nossa membrana plasmática, né? Da membrana da célula hospedeira. E aí, nesse caso, esse envelope viral, ele vai se fundir, tá? A membrana plasmática, né? Ela vai começar a fazer parte da nossa membrana. E, consequentemente, isso facilita a entrada, né, a penetração do capsídeo viral que abriga o genoma viral, tá? Então, normalmente, o conjunto formado pelo capsídeo do vírus e o genoma viral, que pode ser de DNA ou de RNA, é chamado de vírion. E aí, esse vírion, ele vai entrar, tá, na célula hospedeira e aí passa a fazer que todos aqueles processos, aquelas outras etapas ligadas ao ciclo de replicação viral, tá? Bom, e aí, uma vez
esse vírus sendo endocitado, né? Ou ele sendo ou ele sendo injetado através do processo de fusão de membrana, tá? Esse capsídeo viral ele é desmontado, né? Que é aquele evento chamado de descapsidação. E aí ele é desmontado por enzimas, né? Ou pelas enzimas virais, ou pelas enzimas que formam as nossas células, né? E aí, após a desintegração desse capsídeo viral, o genoma viral vai ser liberado dentro do citoplasma da célula. E aí, a partir daí, esse genoma viral, ele passa a comandar o metabolismo da célula, tá? Então, é assim, de forma geral, que os vírus conseguem invadir as nossas células e acabam entrando naquele processo de controle, né, de possessão das células hospedeiras, entrando naquelas etapas ligadas, né, à parte da replicação viral, né, que é a absorção, a parte da penetração, a parte da descapsidação, montagem, né, e aí até formação de novos vírus que serão liberados no ambiente celular e que vai dar a capacidade desses novos vírus de infectar outras células hospedeiras, tá? E aí, criando literalmente aí esse rendezvous que ocorre no corpo quando o seu corpo é invadido e passa por um processo de infecção, né? De uma doença infecciosa a partir da entrada desses agentes patogênicos, tá? Que no caso são os vírus. Bom, com relação à replicação viral, eu vou comentar alguns mais famosos. Deixa eu ver aqui. Ó, até vou falar um pouquinho, assim, bem rápido, porque também essas etapas todas, vocês não precisam também saber a risca, né? Porque isso é muito também ligado à parte também da biologia celular, ligada à microbiologia. Então, vocês precisam só saber o básico do processo de replicação viral e algumas doenças que são causadas pelos vírus, né? E entender que os vírus são partículas virais, né? Parasitas intracelulares obrigatórios. Então, por exemplo, um antibiótico, ele não vai fazer, por exemplo, nenhum efeito se aquela doença infecciosa for causada pelos vírus, tá? Então, o antibiótico, por exemplo, só é utilizado para bactérias, né, para doenças causadas por bactérias, né? Os únicos procedimentos clínicos, né, médicos, né, ligados à proteção e ao controle das viroses, ele está somente ligado à utilização de vacinas, tá? E aí nós temos vários tipos de vacinas que são utilizadas contra essas viroses, tá? Essa replicação viral. Alguns retrovirais, que normalmente são ligados aí aos medicamentos, às PrEPs, né, e aos coquetéis de AZT, ligados aos pacientes soropositivos, né, o HIV positivos, e alguns antivirais, né, que são comercializados aí na indústria farmacêutica, que são utilizados para vírus específicos, né, vírus da herpes, por exemplo. Você encontra retrovirais de uso tópico ou uso Ai, meu Deus, esqueci agora o nome, não é endovenoso, não. Enfim, desculpa, por via oral ou tópicos, que também são antivirais. Então, normalmente, só os antivirais ou as vacinas que são utilizadas. Além do processo de prevenção, né, de isolamento, usar máscara para evitar a contaminação via aerosóis, utilização de álcool gel, limpeza das mãos, profilaxia e algumas coisas que vocês vão ver isso na parte de biossegurança, tá? Eu não vou entrar muito no mérito aí da parte antisséptica, né, das asepsias ligadas aí à proteção contra vírus e bactérias, principalmente quem vai trabalhar em hospitais, laboratórios ou com instrumentação cirúrgica, tá? Então, vocês vão ver isso mais profundamente na parte de biossegurança, tá? Então, deixa eu ver aqui. Com relação, por exemplo, né, à replicação do vírus, por exemplo, do vírus da gripe, que é a influenza A, que é o vírus H1N1, que tem vacina, né? Então, já comentei com vocês que quem não tomou reforço, espere o calendário vacinal para tomar a vacina do reforço do vírus da gripe, tá? Normalmente, os vírus da gripe são vírus que são formados por esse tipo de RNA aqui, ó, tá? Que é um tipo de RNA negativo que a gente chama, né? Então, é um tipo de genoma
que não consegue atuar como um RNA mensageiro. Então, ele não consegue ser lido, por exemplo, pelo ribossomo das nossas células, né? Para o processo de produção de proteínas. E aí, como é que esse vírus de RNA negativo, que no caso é o vírus da gripe, como é que ele consegue se transformar para conseguir ser lido pelas nossas organelas celulares, que são importantes, né? Que são, no caso, os ribossomos, importantes para o processo de produção de proteínas. Então, nesse caso, tá? Esse RNA negativo, ele vai se transformar, ele vai ser sintetizado em uma molécula de RNA positivo, tá? Através de ação de uma enzima, chamada de RNA polimerase, que está dentro desses vírus, tá? Não precisa decorar sobre isso, mas o vírus da gripe, ele consegue se transformar, de uma certa forma, dentro das nossas células, tá? Para vocês verem como é que os vírus, eles têm mecanismos muito refinados, né? Então, vocês percebam como é que no caso, ele não chega a ser um micro-organismo, mas como é que uma partícula viral muito pequenininha, ele tem todo um aparato, né, dependendo do tipo de vírus, que ele consegue se modificar muito rápido dentro das nossas células, né? Por isso que o processo de replicação ele é muito rápido, o processo de transmissão também, e a alta mutagenicidade dos vírus, ele é provocado por conta dessas, digamos, dessas estruturas importantes, né, que estão contidas aí nos vírus, né? Além do fato do vírus da gripe ser um vírus envelopado, tá? É um vírus que tem envelope e capsídeo viral. E aí, a partir daí, a partir dessa modificação, né, do material genético desse vírus dentro da célula, ele passa a ser apto a ser lido pelas nossas organelas celulares, né? E aí, a partir daí, ele começa a comandar a síntese de proteínas, tá? Das nossas células, produzindo novos vírions. E aí também a gente viu que a formação de novo envelope viral, ele vai ser formado a partir das nossas membranas celulares, né? Então, literalmente, o vírus da gripe utiliza toda a maquinaria das nossas células para produzir novos vírus e, a partir daí, produzir sintomas e infectar outras células, tá? No caso, mais especificamente, as células ligadas aí ao trato respiratório, tá? Mas também podem acabar indo invadir outras células também no processo de replicação viral, tá? Deixa eu ver aqui. O vírus do HPV, tá? O vírus do HPV é um vírus DNA, né? Que ao contrário do vírus da gripe, é um vírus de RNA, né? E após o processo, né, de desintegração desse capsídeo viral, a gente viu que o DNA viral é liberado dentro do citoplasma, ele vai ser integrado ao nosso material genético, a partir daí o DNA viral começa a comandar toda a parte bioquímica, né, e fisiológica da nossa célula, e aí começa a produzir novas proteínas de capsídeo viral, o material genético viral ele vai ser duplicado dentro das nossas células, vão ser empacotadas em novos capsídeos e novos vírus serão liberados pela célula, né? Então, no caso do vírus do HPV, por exemplo, que é o vírus, papilomavírus humano, né? Ele vai ser um tipo de vírus de DNA, por exemplo. Deixa eu ver o HIV, cadê? Ah, sim. E também tem o tal do HIV, que ele vai ser também um vírus muito importante em termos de modelo de replicação viral, e é um vírus também muito difícil de você buscar especificamente uma doença que faça a erradicação desse vírus, por exemplo. Apesar da gente já saber, na comunidade científica, que já estão em testes vacinas para a prevenção do HIV, né, e do processo de replicação do HIV. Então, o HIV, ele é chamado de retrovírus. Por quê? Porque esse vírus específico, tá? Ele possui uma enzima viral chamada de transcriptase reversa. E aí guarda essa informação, porque no futuro próximo, em alguns, enfim, sei lá, em alguns certames, ou se vocês forem fazer vestibular, ou qualquer coisa ligada ao serviço público com relação a provas, né, ligadas a concursos públicos, cai muito essa questão da transcriptase reversa dos vírus
né, dos retrovírus, que são os vírus do HIV, tá? Que no caso é o vírus da AIDS, né, que é o vírus do HIV, que é o vírus, né, enfim, o HIV é o vírus humano que vai desenvolver uma síndrome, né, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, né? Então, normalmente os pacientes ou de COVID, né, ou de HIV, eles não morrem em decorrência especificamente do vírus em si, né, dessa deposição do vírus, mas sim das consequências ligadas à replicação viral, tá? E aí, dependendo da situação, o paciente pode entrar até em óbito, né? Apesar que hoje em dia, com relação ao paciente HIV, a mortalidade, a sobrevida dos pacientes com HIV ou soropositivos, ela é muito maior do que na época que esse vírus foi descoberto, né? Se eu não me engano, acho que na década de 80, né? Entre 85 até a década de 90, mais ou menos, é que teve o boom, né, da epidemia de HIV. Muitos pacientes morreram nesse processo, porque até então eu não tinha nem os antivirais, nem nenhuma outra medicação que pudesse, enfim, interromper esses processos ligados à replicação viral, e que hoje, né, com as PrEPs e o coquetel de AZT, esses pacientes conseguem ter uma sobrevida muito grande, tá? E alguns até com uma carga viral muito baixa, quase inexistente dentro do corpo, tá? Através do processo de tratamento precoce, né? Bom, até uma vez aconteceu com a minha mãe isso, né? Ela foi tirar sangue de um paciente soropositivo e acabou espetando o dedo, né? Na hora de fazer o procedimento mesmo de luva, a luva rasgou, ela espetou o dedo, e aí logo em seguida ela tomou a PrEP para impedir o processo de replicação viral, né? Então, para impedir o processo ligado à parte infecciosa, né, do vírus. E aí ela ficou tudo bem. Então, vocês, como futuros profissionais de saúde, vocês podem lidar aí com um trato com pacientes soropositivos, mas fiquem tranquilos que se vocês estiverem paramentados, né, com a sua luva, com a sua máscara, com a sua ferramenta de trabalho, né, ligado ao equipamento de proteção individual, e a gente sabe que o HIV não é um vírus que é transmitido pelo ar, nem pela saliva, né? É um vírus específico ligado à transmissão via sexual ou contaminação de materiais perfuro-cortantes, agulhas, seringas, transfusão de sangue, né? Então, tirando isso, né, você pode conviver de maneira tranquila com o paciente soropositivo ou com o paciente soropositivo, que abraçar, dar beijo, né? Enfim, entrar em contato com o suor do paciente, você não vai se contaminar com HIV, né? Então, é um mito que já foi derrubado há muito tempo com relação à transmissão do HIV, tá? Então, o HIV também é um vírus importante, que tem aí uma estrutura diferenciada, que é essa transcriptase reversa, e aí, normalmente, os vírus de HIV, eles são vírus de RNA. E aí, essa transcriptase reversa, ela sintetiza, ela modifica esse RNA viral em moléculas de DNA viral, tá? Dentro do citoplasma da célula. Consequentemente, esse DNA viral que foi sintetizado pela transcriptase reversa, ele vai, a partir daí, comandar, tá? Toda a síntese de proteínas dentro da célula, ou seja, para a produção de enzimas, de capsídeo, de envelope, e aí, a partir daí, produzindo, né, empacotando e montando novos vírus que podem ser liberados pela célula e que vão infectar, tá, outras células. E, normalmente, o HIV é um tipo de vírus que infecta especificamente células linfocitárias, né? Se eu não me engano, são os linfócitos CD8 citotóxicos, se eu não me engano, né? Então, são os linfócitos T, CD8, que são as células que são infectadas pelo HIV, tá? Que são nossas células de defesa, né? Por isso que o soropositivo não tratado acaba morrendo, né, ou desenvolvendo sintomas ligados a outras infecções oportunistas, né? Porque o HIV, ele deixa o paciente imunodeprimido. Por isso que o HIV é um vírus que causa uma síndrome chamada de imunodeficiência adquirida. Então, pacientes soropositivos não tratados,
né, eles têm uma baixa, uma queda muito brusca do número de anticorpos. E, consequentemente, qualquer tipo de outro agente patogênico que invada esse paciente acaba causando, enfim, sintomas graves até chegar também à questão do óbito, tá? Bom, com relação à parte do capsídeo viral, né, e do envelope viral, no caso do H1N1, tá? Ela vai ter duas proteínas importantes, que é essa hemaglutina, tá? E essa proteína aqui que a gente chama de neuraminidase. Por isso que o vírus é H1N1, tá? Porque é da hemaglutina e da neuraminidase, tá? E aí, a partir daí, o vírus da gripe consegue invadir as nossas células por conta dessa afinidade, tá? Dessas proteínas que compõem o envelope viral. E aí vai acontecer todo aquele processo que eu comentei com vocês, né, ligado à dissorção, penetração, descapsidação e ação do controle do genoma viral dentro da célula hospedeira, e depois vocês podem ver com mais calma, que é mais uma outra forma de mostrar para vocês como é que ocorre o processo de replicação. No caso do HIV, né, eu tenho envelope viral, e eu tenho essas duas proteínas também importantes, né, que é a GP120 e a GP41, além da transcriptase reversa, tá? E de outras enzimas ligadas às proteases e às integrases, né? Então, vocês percebam que mesmo muito pequenininho, o vírus do HIV é um vírus que ele é bem complexo, né? Por isso que é difícil, às vezes, buscar uma, né, enfim, um fármaco que, de fato, faça a erradicação dessa doença. Mas os estudos aí ligados à parte terapêutica do HIV, eles já estão bem avançados, tá? Possivelmente uma vacina, ela possa ser apresentada aí daqui a mais uns 2 anos, né? Mais ou menos. Vou ver aqui. Bom, e aí com relação a algumas doenças que são causadas aí por vírus, que também são importantes a gente destacar, para a gente não confundir, né, o que é uma virose do que é uma bacteriose, tá? Então, o vírus da dengue, tá? Que é um vírus causado aí. A dengue é uma doença causada por um vírus, né? Que é o chamado de flavírus, né? O vírus da dengue, que é da família Flaviridae, que é um vírus também envelopado, que possui capsídio, é um tipo de vírus formado de RNA. Eu tenho também 4 subtipos do HIV, que é o DEN1, DEN2, D3 e D4, tá? E aí, dependendo do subtipo viral, isso também vai variar com relação às proteínas do envelope, com relação ao genoma e também com relação às causas sintomatológicas que são ligadas à infecção viral, tá? Normalmente, esse aqui, ó, que é o sorotipo 3, ele é o mais virulento, né? O que causa mais virulência, ligado à questão da toxicidade do vírus, tá? E esse aqui do tipo 1, ele se replica de maneira mais rápida e normalmente ele que está ligado mais às epidemias de dengue, tá? No caso da dengue, ele é o tipo que nós chamamos aí de arbovírus, que são vírus que ficam depositados em artrópodos, né? No caso aí do Aedes aegypti. Então, as fêmeas do Aedes é que vão transmitir o vírus da dengue. E aí, por isso que é importante evitar água parada, né? No período de chuvas, porque são nesses momentos onde tem muito calor, incidência de chuvas e deposição de água parada. Eu tenho um aumento da replicação aí, né? Enfim, dos agentes que são os que vão transmitir, né, a doença, que é o caso do mosquito, e, consequentemente, o aumento das epidemias, tá? Com relação à parte sintomatológica, né? O processo de incubação ele dura em torno de 13 a 15 dias. Os pacientes infectados com dengue, né? Eles vão ter muita dor de cabeça, muita dor atrás dos olhos, febre muito altas, indisposição, né? A pessoa perde a fome, perde a disposição de fazer as coisas, né? Acaba ficando acamado, muita dor na articulação. E aí eu tenho aquelas variações, né? Que é o Zika vírus e o chikungunya, que também afetam muito essa questão das dores articulares, tá? No caso da dengue hemorrágica,
pode aparecer manchas avermelhadas na pele, tá? Porque devido à questão aí do sangramento, também da boca, gengiva, nariz, né? Perda da consciência, pulsação fraca, sede, palidez. Nos casos de hemorrágica, evitar, né, a utilização de remédios à base de ácido acetilsalicílico, né, que é AS, que são contraindicados a pacientes com dengue hemorrágica, porque eles são anticoagulantes, então eles podem aumentar, agravar a perda de sangue, né, nos casos de dengue hemorrágica. A questão da prevenção, né? A gente também sempre tem essas campanhas ligadas à prevenção, né? Que é evitar água parada, manter sempre as caixas d'água limpa, tampadas, né? Evitar acumular água em pratinhos né? de vaso de planta, né? Com relação aí pneu, essas coisas, né? A febre amarela também é um vírus causado, né? A febre amarela é uma doença causada por vírus, tá? Que também é da família da Flaviridae, e também vai ser transmitido, né, por um mosquito. Então, pode ser ou pelo gênero que a gente chama de Amegogus, ou também o Aedes aegypti, tá? Que é também da febre amarela. Dos sintomas aí, né, pode estar ligado a hemorragias, insuficiência renal e hepática, desregulação, né, redução dos controles da pressão arterial, batimento cardíaco. Deixa eu ver. A febre amarela, né? Normalmente, vocês verão isso, ou já viram isso na parte de epidemiologia, ou vão ver isso. São doenças que a gente chama de doenças endêmicas, né? Específicas de algumas regiões do país, então, no caso da região norte, região centro-oeste. Existe vacina, tá? Para a febre amarela, então, se você for eventualmente viajar para o Pantanal, para o Mato Grosso, né? Ou para regiões do Amazonas, é importante que você tome a vacina da febre amarela, que tem uma eficácia grande, de até 95%, duração no corpo aí de 10 anos. Então, é importante, caso você viaje para essas regiões endêmicas, você tomar a vacina da febre amarela. Com relação ao papilomavírus humano, tá? Ele vai ser causado pelo HPV. São vírus que infectam normalmente as mucosas da pele, né, a parte genital, causando o que nós chamamos de papilas ou verrugas, tá? Que também é chamado de condiloma. Então, o condiloma também é outro nome que a gente dá, tá? Para a doença causada pelo papilomavírus humano. E aí, normalmente, essas verrugas elas podem regredir, tá? E existem algumas espécies que podem também estar relacionadas ao câncer do colo do útero, né? Que são processos oncológicos, né? Carcinogênicos, que podem atingir a vulva da mulher, a vagina, o ânus, a garganta e também o pênis, que está ligado aí ao trato genital masculino, né? Bom, a transmissão ela é via relação sexual, né, sem preservativo, que esse nome de doença sexualmente transmissível, ela mudou agora para ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, tá? O contato direto com essas verrugas, né, na pele e na mucosa também pode causar infecção, contato com objetos contaminados também, né? Então, por isso que é importante, se você está infectado, separar a sua roupa de cama, sua roupa de banho, né? A sua a sua vestimenta íntima, pessoal, né? Não ficar trocando de calcinha, enfim, de cueca com outras pessoas se você tiver infectado, tá? E eu também tenho aí o que nós chamamos de transmissão vertical, quando a mãe está infectada com HPV e transmite para o feto, tá? E também existe vacina, que também é disponibilizada pelo SUS. Se alguém falou alguma coisa aqui. Alguma coisa? Acho que não. Professora, Sim, querida, pode falar. o HPV não só transmite por relação sexual, não? Não, ela também pode ser transmitida por objetos contaminados, que é um vírus, né? Aham. E, qualquer tipo também de doença sexualmente transmissível, né? Uma também das formas de profilaxia é você
separar sua roupa de cama, né? Separar sua roupa de banho, porque se você estiver infectada, sua mucosa estiver infectada, isso transpassa para o material contaminado, aí você utiliza o material contaminado, coloca isso dentro da sua mucosa. E aí o vírus começa a se replicar, e aí você vai, enfim, desenvolver sintoma, né? Ah, entendi. Isso que é Pensei muito que era só por importante. relação sexual, não por objetos. Não, também, e também pelo que eu comentei com você, que é a transmissão vertical, ou seja, a mãe contaminada com uma IST, e aí tanto do HPV como sífilis, gonorreia, a mãe tem que tratar, porque se ela não tratar, ela pode Passa pro feto. transmitir isso para o feto e também durante o processo do parto, tá? Então, se Então, a mulher tem relação sexual com uma pessoa que tem HPV, ela acaba passando para o feto e o feto já nasce com HPV também? já pode ser um repositário do vírus. Ah, tá. Por isso que as campanhas de vacinação do HPV, eles abarcam essa idade entre 9 a 13 anos, que seria essa pré-adolescência, antes da vida, enfim, do início da vida sexual, porque a partir do momento que esse adolescente, desse pré-adolescente, ele já está imunizado, se eventualmente, a partir do início da vida sexual desse cara, se ele eventualmente estiver contaminado, ele não transmite ou não desenvolve sintomas graves ligados ao HPV. Então, também é uma forma de prevenção e de profilaxia à questão vacinal nessa idade, nessa faixa etária entre 9 a 13 anos. O que, na época, causou muita polêmica, porque, como é que pode? Para que eu vou vacinar meu filho que tem 9 anos, 10 anos? Cara, porque o seu filho, quando chegar na adolescência, ele vai começar a ter vida sexual ativa. E é melhor você ter um filho sexualmente ativo que está imunizado e que vai evitar passar esse HPV para sua parceira e que vai acabar para outras parceiras que ele vai ter na vida adulta, né, na sua vida sexual, e a mulher também vai evitar passar isso para o seu parceiro, se caso ela se contamine, né? Então, por isso que, acima de tudo, né, as relações sexuais, elas precisam ser com preservativo, ou camisinha feminina ou camisinha masculina, que são o que nós chamamos de contraceptivos de barreira, que além de evitar, entre aspas, uma gravidez não planejada, evita que você se contamine, porque, como diria minha afinada mãe, quem vê cara não vê coração, né? Então, às vezes você está com um cara muito bonito, uma mulher muito bonita, mas você não sabe se essa mulher é um repositário de repente, um vírus que vai te causar uma doença grave no futuro. Né? Então, por isso que é importante, mesmo com parceiros conhecidos, parceiros que sempre você tem relação, você tem que usar camisinha, né? Ou camisinha feminina ou camisinha masculina, e sempre que possível, cobrar do seu parceiro os exames ligados ao HIV e às STs, né? É pedir, não, eu quero que você me comprove, enfim, mensalmente, que você não tem nenhum tipo de doença, porque como é que eu vou me relacionar sexualmente com uma pessoa que eu não sei por onde anda, se está com algum depósito de algum vírus que pode me causar uma doença, né? Então, se você tem parceiros fixos, cobre dos parceiros fixos exames periódicos ligados a HIV e às STs, que isso é possível pelo SUS, tá? Eu sei que, antigamente, por exemplo, os exames ligados a HIV às vezes duravam um certo tempo, porque eram normalmente exames ligados a hemogramas, né? Hoje, né, a Fiocruz já tem algum tempo desenvolveu, não sei se vocês já fizeram esse teste, um teste rápido de HIV que você faz em 40 minutos, né? Que é o mesmo exame sorológico do Covid. Você vai lá, fura o dedinho, uma gotinha de sangue, numa plaquinha com reagente, espera 40 minutos, se reagir, você está contaminado. Se não reagir, você está soronegativo. Então, são coisas muito simples, mas que as pessoas, eventualmente, por questões de tabu, ou porque ficam com medo de fazer esses exames, que eu acho, sinceramente, uma grande bobagem, tá? Não fazem esses exames periódicos e não se previnem e não procuram se prevenir para não afetar os seus parceiros, né? Então, é uma questão de pacto coletivo, é um pacto que você tem com o seu parceiro. Então, eu tenho que estar bem de saúde para não comprometer a saúde do meu parceiro, né? Então, a gente precisa desmistificar esses exames ligados aí ao HIV, STs, e entender que é um vírus, é uma coisa microscópica, né? Você não consegue perceber se está no ambiente ou não, se ele está na sua mucosa. Você só vai descobrir que você está com aquele vírus quando você começa a desenvolver sintoma. E aí, às vezes, é tarde demais.
né? Já E tá aí, no só com uma diagnosticamento cirurgia... avançado, Pois não é. consegue meio que curar. É E isso até aí. mesmo quando nós somos adolescentes, mulheres, a gente acaba tomando também o HPV, a vacina. Isso, a Acho que vacina, são 2 doses, se não me engano. Isso, com certeza. É muito importante a vacinação para você se prevenir, se proteger e proteger eventualmente um parceiro aí que vai estar relacionado à sua atividade sexual, né? Então, assim, é diminuir o preconceito, o tabu, porque isso só interfere, assim, eu como bióloga, como pesquisadora e como atuante na área de saúde, eu acredito que esses conteúdos, eles são importantes até para a gente desmistificar alguns conceitos, né? E derrubar tabus e preconceitos ligados à questão sexual, né? A questão do que nós chamamos de educação sexual. Então, se você desde sempre educa o seu filho, né? Protege o seu filho contra essas infecções, consequentemente, você vai manter um indivíduo adulto mais saudável e mais consciente do que ele está fazendo na sociedade. Tá? Então, a gente tem que derrubar o tabu, o preconceito e entender que é uma questão de saúde coletiva, né? Nós que somos futuros, vocês que serão, como eu, futuros profissionais que vão atuar na área de saúde, né? Ou como professores, ou como atuantes da atenção de saúde básica, vocês precisam ter conhecimento sobre isso, e principalmente para você conseguir passar essa informação para o seu paciente, né? Aí o seu paciente chega cheio de dúvida. Aí você também não sabe. Ou do jeito que você... ou você aprendeu de uma forma não científica, não biológica, dentro do preconceito. Você vai continuar gerando desinformação, entendeu? Então, você não pode gerar desinformação no seu paciente, tá? Pelo contrário, você tem que mostrar para ele, não, ó, essa doença é assim, acontece assim, a prevenção é essa, o tratamento é esse. Pronto. Se você seguir certinho a risca, você vai se curar daquela doença. E pronto, né? É diminuir o preconceito e aumentar o conhecimento, aumentar a questão, como é que se diz? Da orientação, né? Porque se vocês forem trabalhar efetivamente numa UPA ou num posto de saúde, essas questões ligadas a doenças sexualmente transmissíveis vão aparecer. E você precisa estar preparado como enfermeiro, técnico de enfermagem, para dar auxílio e orientação para esse paciente, tá? E aí você tem que deixar de lado o seu preconceito, a sua questão ética, moral. Não ética, ética sim, porque tem que ter ética profissional. Mas a sua questão moral não pode interferir na sua questão ligada à profissional, né? Você tem que estar dentro da ética profissional, que está ligada à bioética também, e da saúde coletiva, prevenção e questão profilática, tá? Porque o cidadão, um paciente desse não pode ficar doente ou não se curar porque ele não teve orientação adequada, né? Então, por isso que é muito importante que vocês tenham, sejam apresentados esses conteúdos aí no ciclo básico, tá bom? Então, não é bobagem conhecer sobre bactérias e vírus, porque vocês vão trabalhar muito com isso aí na área de saúde, tá? Então, é muito importante. Campanhas de prevenção, né? Educação sexual nos postos de saúde, a questão ligada a planejamento familiar, tudo isso está envolto dentro dessas questões ligadas a essas viroses, tá? Então, também fiquem muito atentos a isso. E que vai ser importante para a formação também profissional e ética de vocês, tá? Então, para finalizar, deixa eu ver onde é que eu parei. Ó, tá vendo? Olha só como é que são, né? Enfim, as possíveis lesões causadas pelo HPV. Olha só, as verrugas da região anal, né? E também, gente, é uma forma, por exemplo, quando você sabe quais são os sintomas daquela doença, se for doenças que você consegue observar, né, a olho nu, visualmente falando, você já olha para o paciente, já vê a ferida, já vê a verruga e já sabe o que é. Aí você já consegue orientar o cara para o tratamento que ele precisa fazer, tá? Então, você viu uma verruga, você viu uma inflamação, uma pústula, né? Então, você já sabe que aquilo é um sintoma de uma determinada doença. E aí você já vai conseguir auxiliar ele no processo de orientação do uso terapêutico, né, da terapia importante para tirar aquele paciente daquela doença, né? Então, por isso que é muito importante conhecer as doenças e os agentes causadores das doenças, para que não ocorra nem desinformação, nem preconceito, nem tabu, tá? Porque é isso que, infelizmente, acaba com a sociedade, é quando você começa a divulgar um monte de informação errada, equivocada, deixa as pessoas confusas e perdidas, e aí você perde, literalmente,
o senso de coletividade, né? Que é manter a sociedade bem e bem de saúde, né? Tanto fisicamente como mentalmente falando, tá? Então, eu, como bióloga, eu sou muito defensora e militante nesse caso, né? O conhecimento, gente, é poder. Já diria um ex-professor meu da faculdade, quando você conhece, sabe sobre as coisas, você consegue se manter informado, atualizado, não fica alienado e fica protegido, né? Então, isso é muito importante. E protege as pessoas que você ama também, tá? Aqui algumas verrugas na parte da região, né, da vagina, da vulva da mulher, e no homem também pode aparecer verrugas nessa região aqui da glândula, região do pênis. Então é isso, né, gente? Muito cuidado com quem vocês se relacionam para, de repente, não desenvolver uma doença como essa, né? E aí, nesse caso, essas lesões aqui só com cirurgia, tá, gente? Só com cauterização para conseguir tirar, né? Então, imagina o cheiro que deve ficar e o aspecto purulento, né, pustulento, que não fica essas verrugas aí na região genital, anal e também na boca, né? Então, sempre tomar muito cuidado. Já falei do HPV. Bom, com relação à prevenção, né? Sempre usar preservativo, né? Nas relações sexuais. A questão da parte preventiva, né? Ligada aos exames ginecológicos, né? O Papa Nicolau, que são os preventivos, que é importante. E com relação à vacinação, tá? Que as vacinas protegem contra os sorotipos 6, 11, 16 e 18, tá? A vacina sempre vai ser indicada para homens e mulheres, né, na faixa entre 9 a 26 anos, tá? Com maior indicação para as meninas que não iniciaram, nem os meninos que não iniciaram a vida sexual, tá? Porque é uma forma de você aumentar a eficácia da proteção desses indivíduos. Então, gente, como sempre foi, sempre será, é muito importante a vacinação das crianças, dos adolescentes, porque aí você consegue promover eficácia na proteção dos indivíduos quando eles chegarem na fase adulta, né? Então, menos desinformação, mais informação e mais prevenção, né? Porque vacina é um pacto coletivo, né? Independentemente se você acha bom ou ruim, você tem que vacinar. Se vacinar e vacinar seus filhos, né? É uma coisa que eu prego e eu falo categoricamente, porque eu fui uma mulher criada num meio, enfim, de saúde, a minha mãe é enfermeira, meu pai é técnico em radiologia, eu tomei todas as vacinas, eu sou hoje aqui uma adulta, enfim, consciente, com um mínimo de saúde ligada a essas questões, é porque a minha mãe e o meu pai se preocupam em me vacinar, né? Então, é muito importante isso. O vírus da herpes também é um vírus conhecidíssimo, que a maioria das pessoas também tem. Nem todo mundo sabe que tem, mas a maioria tem, tá? Que é o herpes viridae, né? O herpes tipo 1, tipo 2. Normalmente, o herpes do tipo 2, que é o HSV1, ele é aquele causador da herpes labial, né? Que dá aquelas feridas na região da boca. E a herpes tipo 2, que é um tipo de herpes genital, que também é considerada uma doença sexualmente transmissível, tá? Então, o vírus da herpes, normalmente, ele afeta as mucosas, afeta a pele, causa aquelas feridas pustulentas, né, que até são bem doloridas. Existem remédios tópicos para herpes, que é o caso do aciclovir, que você pode comprar na farmácia, tá? Nos casos mais graves, isso pode afetar o sistema nervoso, tá bom? A herpes, ela pode ser transmitida, né, através do contato com a ferida, que até, não sei se vocês acompanham o Big Brother, né, mas teve uma época que teve um participante do Big Brother, que eu não cito o nome, porque eu tenho ranço dele, né, que eu carinhosamente chamo ele de herpes, que estava cheio de herpes na boca, beijando todo mundo, passando herpes para todo mundo, né, de maneira totalmente irresponsável, que eu chamo, né? Porque, pô, se você tem herpes, por favor, seja responsável. Vá tratar a sua herpes primeiro, antes de ficar beijando e passando essa boca em todo mundo, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas é o que o cara está fazendo. É por isso que eu falo. A desinformação, né, gera esse tipo de situação. Né? Se o cara tivesse conhecimento sobre o vírus da herpes, ele teria se preservado e preservado a parceira dele, né? Enfim. Então, pode ser por contato indireto também, você usar batom, toalha, né?
de pessoas contaminadas, assim como HPV. Então, também você consegue, tá? Você acaba transmitindo. E também com relação à parte sexual, tá? Também sem preservativo de áreas feridas infectadas que têm essas secreções virulentas, purulentas, que podem transmitir o vírus, tá? Olha como é que fica, né? O caso da herpes simples, né? Que ele vai ocasionar essas erupções em forma de bolhas na parte da garganta e da boca, né? Fica aquela ferida horrível. E também na parte genital, tá, gente? Então, vulva, pênis, região anal, também pode aparecer herpes, tá? Então, também tome muito cuidado com o vírus da herpes aí nessa situação, tá? E na maioria das pessoas, ela acaba ficando assintomática, tá? Então, o vírus da herpes também é considerado uma infecção oportunista. Então, quando você sofre um estresse muito grande, ou fica nervoso, ou fica ansioso, ou quando você tem uma baixa do seu sistema imunológico, você dá abertura para que o vírus da herpes comece a se replicar. E aí aparecem os sintomas, tá? Aparecem as feridas. Nos casos mais graves, pode afetar essa região encefálica, medular, tá? E dependendo da situação, pode chegar até a morte. Então, não é um vírus totalmente banal, não, tá? É um vírus que tem que tomar cuidado, que tem que se prevenir, porque dependendo do tipo do processo de replicação viral, ele pode causar um óbito no paciente, tá? Principalmente pacientes soropositivos, pacientes oncológicos, né, que estão deprimidos, com relação a essa parte imunitária por conta de quimioterapia, de radioterapia. Então, esses pacientes eles estão mais vulneráveis a desenvolver uma herpes mais grave, tá? Com relação à prevenção, né? Sempre preservativo, não entrar em contato com ferida, né? Com aquela região virulenta, pustulenta. O filtro solar também é bom, né? Porque dependendo do processo de insolação, por exemplo, tem gente que toma muito sol, né, ou entra nesse processo de insolação, também pode desenvolver uma herpes na boca ou na região da garganta, tá? E sempre se manter saudável e ficar menos estressado ao longo do dia, né? A influenza também, que nós já comentamos, que também tem vários sorotipos aí, H1N1, H2N2. Surgiu recentemente essa síndrome gripal, que, se eu não me engano, era da H2N5, se eu não me engano, tá? Que é o vírus da influenza, que é da família do Orthomyxoviridae. E aí os vírus da gripe, né, são vírus de transmissão direta através da inalação de gotículas contaminadas. Então, você tossir na cara do outro, muco, catarro, né, acaba infectando outras pessoas, tá? Os olhos também, as mãos, por isso é muito importante você não coçar o nariz, coçar o olho, né? Sempre estar lavando as mãos regularmente, ou usando aí um antisséptico, tá? Que também é o mesmo caso do Covid, né? Do coronavírus. E aí dos sintomas relacionados à fadiga, febre, dor muscular, que são sintomas muito parecidos com o sintoma da Covid, né? Coriza, você fica com a parte, né, da região aqui toda cheia de muco, né? Congestionada, tosse. Alguns pontos ligados aí ao longo dos processos aí do vírus da gripe, tá? Então, o primeiro que surgiu foi a gripe russa, depois veio a gripe asiática, aí veio a gripe espanhola, que é da influenza, que matou muita gente, né, na época da Idade Média, depois veio a gripe asiática, a gripe suína, e depois, novamente, uma síndrome gripal, né, uma síndrome respiratória também, no Japão, que acabou se disseminando para o mundo todo, ligado à questão mutagênica dos vírus, né? E a prevenção sempre vai ser a vacina, né? Principalmente dos grupos de risco, então homens e mulheres aí acima dos 50 anos, crianças, gestantes, profissionais de saúde também têm que estar vacinados com a sua carteira vacinal em dia, tá? Para não se contaminar e também não contaminar o seu paciente, então é muito importante não contaminar os seus familiares, né, que entram em contato com você. Imagina, você é um cara que está exposto o tempo todo
a esses agentes patogênicos e você não está vacinado, você não está protegido, você não usa máscara, não usa luva, né, não lava suas mãos. Então, é importante também que você tenha noções básicas ligadas à biossegurança e à profilaxia, tá? O vírus da raiva, né, que é um vírus aí normalmente ligado aos animais, né, os cães, que também tem vacina, né, e que pode ser transmitida do animal para o seu dono, né? Aí depois vocês podem ver com mais calma aí também, eu tenho uns quadrinhos de resumo teórico ligados às principais doenças causadas por vírus, né? Cachumba, rubéola, sarampo, catapora, poliomielite, a SARS, que são essas doenças, né? Que são essas síndromes respiratórias agudas, que são causadas pelo coronavírus. E olha que, se eu não me engano, essa tabela, ela é de 2005 ou 2006, tá, gente? Então, para você ver como é que esse vírus do Covid não surgiu do nada, tá? Ele já era um velho conhecido nosso, só que numa roupagem diferente, tá? Um novo aspecto ligado à sintomatologia e à sua replicação viral, tá? Depois vocês vejam com calma. O HIV, que eu também comentei com vocês, né? Que também é transmitido, né, pela relação sexual desprotegida, também tem transmissão vertical. Mas quando a mãe precocemente já se prepara para isso, né? Quando esse feto nasce, né? Ele, na maioria das vezes, reduz o risco de contaminação, tá? Aí depois, com calma, vocês vejam com relação à parte da infecção primária, tá? Infecção secundária, a parte da latência. Eu também não vou entrar muito nesse aspecto ligado à replicação viral, mas é importante destacar, né, que o HIV é um vírus que normalmente infecta esses linfócitos, né? CD4, CD8, que são importantes aí para o processo de prevenção, né, de defesa do nosso corpo. E com relação à prevenção, né, com relação ao uso de preservativo, das relações sexuais, o uso de agulhas e seringas descartáveis, não podem ser compartilhadas, sempre esterilizar, né, os instrumentos cirúrgicos, se você também utiliza na manicure, tatuagem, dentista, você tem que ter em mente que esses materiais têm que estar esterilizados, tá? Se você for doar sangue ou transfusão de sangue, tem que ter o aval, né, da fiscalização dos bancos de sangue, e normalmente as mulheres infectadas ou profissionais de saúde que normalmente se infectam por conta do trato ao paciente, sempre utilizar o coquetel anti-AIDS, tá? Que são as PrEPs, para que você se previna precocemente contra uma possível replicação viral, tá? Então, gente, eu acho que foi isso. Conseguimos ver tudo acerca dos processos ligados às viroses, replicação viral e principais doenças causadas por vírus que vocês vão, com certeza, ser apresentados a elas aí na prática profissional de vocês. Vou finalizar a apresentação, também vou finalizar a gravação, tá? Então, fiquem atentos.